Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo bem curtinho, né? Ensinando vocês a como montar um projeto de texto. E qual a dica que eu sempre dou aos meus alunos, pessoal, né? É que ao invés de vocês, no dia da prova do Enem, né, da UES, porque a gente sabe que o dia da prova envolve inúmeras emoções, às vezes a gente está nervoso, né? Contando com pouco tempo. Então, assim, o que a gente pode fazer para otimizar o nosso tempo, né? Em relação à montagem, à escrita do texto dissertativo argumentativo. E uma das dicas que eu dou, gente, é o seguinte, né? Para que vocês aprendam desde o início a montar um projeto de texto. Professora, e o rascunho? O que a senhora nos aconselha? É melhor fazer o rascunho da redação? Gente, é o seguinte, muitas vezes a gente vai fazer o rascunho, né, sem ter ideia de como iremos, né, organizar as ideias dentro do texto. E às vezes aquele rascunho fica desorganizado e você copia aquele rascunho na folha de resposta, né? Deixando a sua redação final tão desorganizada quanto o rascunho. Por isso, eu dou essa dica, não é, para a gente aprender a montar um projeto de texto, a fazer uma introdução, um desenvolvimento bacana, uma conclusão, certo? Então, gente, hoje a gente vai aprender, né? E aqui a gente tem o seguinte, você já ouviu falar, né, do termo? Um termo, não é? Projeto de texto? Essa estrutura é um planejamento dos tópicos que serão abordados na sua redação. E é muito importante porque você mostra para o seu corretor que você é uma pessoa organizada, não é? Que você pensa no seu texto, que você não faz de qualquer jeito. Na correção do Enem, por exemplo, desenvolver esse projeto antes de fazer o rascunho, né, é essencial para ser bem avaliado na competência 3, que é a competência que vai avaliar como você desenvolve, articula e aprofunda suas ideias. Né? E vamos lá, gente. Segundo a cartilha de correção de redação do Enem, o projeto de texto é um esquema geral da estrutura, né? É uma viga, o esqueleto do seu texto, no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida, ou seja, um planejamento prévio que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Ok, professora, a senhora falou um monte de coisa, né? Mas como é que a gente organiza o texto? Que é essencial dentro do texto dissertativo, argumentativo, que precisa estar dentro do projeto de texto. Primeiro, o tema, que é o assunto geral, e nós já conversamos nas nossas aulas sobre isso, não é, professora? O que é o tema? Vamos lá lembrar das nossas aulas sobre a violência contra a mulher? O texto da Nadine, por exemplo, né? Para quem o leu, está ali na página 330, não é? Do nosso livro de língua portuguesa. O tema, gente, do texto da Nadine, por exemplo, era o feminicídio, a lei do feminicídio, não é? A lei do feminicídio. Esse era o tema, o tópico geral, não é, da redação, o artigo de opinião da Nadine. E qual era a tese, o ponto de vista que a Nadine vai desenvolver sobre esse tema, a lei do feminicídio, não é? Que é um tema geral? A lei do feminicídio vai diminuir tolerância contra crimes, né, relacionados às mulheres. Ou seja, ela prevê que essa lei vai ter uma eficácia, isso parte do ponto de vista da opinião dela. Essa distinção entre fato e opinião é muito necessária, a gente precisa aprender desde o início, né? E a gente vai bater nessa tecla, o que é fato, o que é opinião, né? Vamos aqui.
Os argumentos, não é, são a fundamentação da sua tese. Professora, o argumento é apenas eu defender um ponto de vista, né? Gente, os argumentos são o que também, né? O repertório que você vai utilizar, os filmes, as séries, tudo que vier à sua mente, e esse tudo aqui, vamos tomar cuidado, tudo, mas aí você vai selecionar os seus argumentos dentro desse tudo, né? Tudo que vier, ou seja, tudo que você selecionar para defender o seu ponto de vista, né? Defender sua tese, defender aquilo com o qual você concorda, não é? Professora, eu preciso colocar tudo? Não, você não precisa e nem deve, não é colocar tudo que você pensa. Você vai fazer um recorte, né? Você vai falar sobre 2 assuntos, 2 coisas, né? Levando em consideração que a gente vai precisar produzir 4 parágrafos dentro desse texto. E a gente vai ver como nós podemos organizar esses parágrafos aqui. Conclusão, né? A retomada da tese, do seu ponto de vista, tudo bem? E aqui, gente, eu trouxe um esqueminha, aquele esqueminha que eu passei para vocês na sala de aula, né? Eis o esquema do projeto de texto e como devem estar organizadas as ideias em cada parágrafo. Vamos aqui. Na introdução, o que a gente tem, pessoal? Vou dar até o zoom, vou dar o zoom aqui para vocês. O que nós temos na introdução? Primeiro, a contextualização do problema. Não é? Vocês lembram daquelas maneiras? E aqui a gente pode até postar um outro vídeo depois, né? Maneiras de como iniciar um texto dissertativo, argumentativo, o que colocar na introdução? Vocês têm aí no caderno, não é? Nós vimos que a gente pode começar uma introdução, né? Essa contextualização por uma pergunta, fazendo uma pergunta sobre o tema. Nós vimos que a gente pode fazer uma alusão histórica. E a gente pode também colocar contrastes de ideias, né? Dizer que uma coisa era necessária ser feita, mas não está ocorrendo na atualidade, né? Vocês fazem primeiro, aqui, colocam na introdução, a contextualização do problema, né? E é importante que o tema apareça logo de cara. O problema em si, não é? O que é que está acontecendo? O que é que motiva a escrita desse texto? Qual é o tema desse texto, né? E a tese é o que você defende, gente. E aqui, muito cuidado, né? A tese não é o tema. Nós vimos, a lei do feminicídio era o tema, né? O assunto geral sobre o qual a Nadine iria falar no texto, no artigo de opinião que nós estudamos em sala. Porém, o que ela defende, a tese dela, né, é completamente diferente. Ela vai dizer assim, a lei do feminicídio pode, né, diminuir tolerância contra crimes relacionados às mulheres. Ou seja, é uma previsão, a opinião dela, e ela vai defender essa opinião ao longo do texto. Ok? Desenvolvimento, gente. Nós temos aqui o argumento 1 e o argumento 2. Eu sugiro que vocês façam para cada argumento, lembrando a introdução, primeiro parágrafo. Introdução, parágrafo 1. Não esqueçam disso, anotem aí no caderninho de vocês. Introdução, parágrafo 1. Desenvolvimento, argumento 1, parágrafo 2, é o segundo parágrafo. Professora, eu pensei sobre o tema, ainda sobre o tema violência contra a mulher. Eu pensei em falar sobre a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006. Né? Naquela tempestade de ideias, né, eu coloquei tudo no papel que eu pensava sobre o assunto e pensei em falar sobre a Lei Maria da Penha. Você vai desenvolver esse argumento, esse assunto, em um segundo parágrafo, certo? Você vai
destinar um parágrafo para falar sobre esse assunto. Lei Maria da Penha. Lembrando ainda, você está defendendo o quê, né? Suponhamos, a lei do feminicídio vai diminuir tolerância, né, de crimes contra a mulher. Ok? E depois eu me lembrei de uma série, de uma novela, professora, que trata desse assunto. Eu queria falar sobre ela. Eu vou falar no mesmo parágrafo? Não. Você vai. Você vai, desculpe aqui, né, gente? Você vai escolher, né, o terceiro parágrafo. Lembra que a gente vai falar sobre a Lei Maria, aliás, a Lei Maria da Penha, no argumento 1, né, no parágrafo 2, segundo parágrafo? Então eu vou falar sobre o filme e a série no terceiro. E aqui eu já tenho 3 parágrafos, não é? A introdução primeiro e no desenvolvimento eu tenho 2 parágrafos. O argumento 1, a ideia, o assunto 1, Lei Maria da Penha, e o assunto 2, argumento 2. Desculpe aqui, gente, né? Argumento 2, que é a questão da série, dos filmes, que talvez vocês tenham lido, assistido, né? Enfim. E na conclusão, professora, o que é que a gente vai fazer, né? Vocês vão fazer a retomada do tema, vocês vão, né, concluir como vocês começaram, falando sobre o tema, que defende aquele ponto de vista, por que você defende aquele ponto de vista. E vocês vão colocar algo muito importante, e aqui a gente vai trabalhar sobre isso aqui, a gente vai passar um semestre, aliás, um bimestre inteiro falando sobre isso, pessoal. Sobre essa dita cuja aqui, né? Sobre a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção, professora Angélica? Né? Gente, a proposta de intervenção é o que vocês devem fazer para diminuir esse problema, né? Enquanto o quê? Sociedade civil, né? Enquanto o governo federal, enquanto o Ministério da Saúde, da Educação, né? As escolas, as instituições têm um agente, o que a gente vai fazer, por meio de quê, com que finalidade? Tudo isso, gente, faz parte da proposta. A gente vai ver todos esses elementos, né? Os 5 elementos da proposta de intervenção, tá bom? E por fim, a reafirmação da tese, né, gente? O que é que vocês defendem? Qual é o fundamento do texto de vocês? Qual a opinião de vocês? Esse aqui, gente, é o último parágrafo. É o parágrafo 4º. Vejam bem, introdução, parágrafo 1. Argumento 1, parágrafo 2. Argumento 2, parágrafo 3. E conclusão, parágrafo 4. Ok, gente? Professora, você falou, mas não mostrou como isso se aplica na prática. Aqui, gente, nós temos um modelo, um projeto de redação. E é o que eu vou cobrar, não é? Não venham... Ah, professora, eu escrevi a redação em forma de rascunho, o projeto de texto em forma de rascunho. Não, gente, eu não quero o projeto de texto em forma de rascunho, não quero o texto na íntegra. Eu quero apenas o esqueleto, a organização das suas ideias, certo? Ok? Vamos ver aqui como é que a gente faz isso? Olha, a ciência e a tecnologia como meios de transformação da existência humana, não é o tema desenvolvido por esse garoto aqui, que é o Alex, né? Como é que ele vai desenvolver esse tema dentro de 4 parágrafos? Vejam bem como é que ele faz aqui, né? A sacada dele. Na introdução, o que é que ele diz? Ele vai apresentar um assunto, lógico, gente, né? O que a gente faz assim que entra numa sala de aula, o que a gente faz assim que encontra uma pessoa. A gente diz sobre o que nós vamos falar, né? Senão a pessoa fica perdida. É um princípio mais básico de qualquer conversação. A pessoa vai ler o seu texto como se fosse uma leiga, o corretor, né? Daquele assunto. Então você tem que dizer sobre o que você vai falar. Apresente um assunto ao leitor para que ele entenda do que se trata. Mostre um lado positivo ou negativo. Lado positivo e negativo, né? Já são os 2 argumentos que ele vai desenvolver aqui, né? Aí vejam a sacada, né? Sobre a ciência e a tecnologia como meio de transformação.
ele vai logo selecionando o lado positivo. Olha só o que ele encontra, né? Isso aqui é o argumento dele. Ele já tem 2 argumentos aqui. Olha. Lado positivo, a ciência e a tecnologia. Vixe, deu uma dor disso aqui, peraí. Vou voltar para a página. Vamos aqui. Lado positivo, a ciência e a tecnologia aceleram a troca de informações e a evolução dos humanos. Ele vai destinar o segundo parágrafo a falar sobre isso aqui, sobre o lado positivo, né? A introdução nós já temos. Nós já temos agora o segundo parágrafo. Lado negativo. Por estar em quase todos os lugares, nós não nos desviamos delas em nenhum momento. E isso nos aliena. Ok, já tem um argumento 2. Já tem o terceiro parágrafo. Desenvolvimento. Desenvolva o ponto negativo e apresente-o claramente. Mostre que não é saudável passar horas com a tecnologia. Argumente sua ideia. Ele vai desenvolver o lado negativo e vai desenvolver o ponto positivo. Aí vejam bem as escritas, né? As dicas deles aqui. Uma boa introdução, chamar a atenção do leitor, não poupe seu conhecimento. Aqui use cerca de 3 parágrafos, mas não, viu gente? Use 2 parágrafos para o desenvolvimento na redação do Enem. Conclusão, apresente uma proposta de intervenção a este problema, mostre que muitas das vezes a total liberdade que os pais dão aos filhos com a tecnologia não faz bem, né? A atenção deve ser desviada para as coisas naturais, não só as máquinas, certo? Ou seja, ele vai colocar no último parágrafo, no 4º parágrafo, que é uma proposta de intervenção. Ele diz, né, que vai mostrar um contraponto, né, dizendo que a total liberdade que os pais dão aos filhos não faz bem, né? Coloca aqui um contraponto e aqui ele demarca, né? Aqui também usa cerca de um parágrafo, ok? Gente, algumas dicas que eu dou a vocês, queridos, né? Meus felpudos e felpudas. O primeiro passo é ler atentamente a proposta de redação e os textos motivadores e definir qual será o ponto de vista defendido na dissertação. Por mais que vocês creem, né? Vocês acreditem, que vocês creiam, né? E vocês acreditem que não tenham ponto de vista sobre o assunto, às vezes ler o texto motivador, os textos motivadores é importante. Porque aí você vai lembrar, o tema, né, é sobre isso, ele está sendo aprofundado dessa maneira, não é? Eu já vivi um caso assim, eu tenho alguma ideia, já vi um filme sobre esse assunto. Ou seja, leiam os textos motivadores, isso é muito importante. Em sequência, o estudante deve reunir as ideias que ocorrerem sobre o tema e, em seguida, selecionar aquelas que forem pertinentes para a defesa do ponto de vista, né? Ensina a Fabiana, que é autora desse artigo aqui, não é? Porque eu utilizei como fonte o artigo, né, da professora Fabiana, né? E outras ideias a mais, né? Pessoal, como essa técnica? Antes de vocês começarem o projeto de texto, peguem uma folhinha, um espacinho que tiver, né, disponível para vocês e anotem em pequenas palavras mesmo tudo que vocês lembram sobre o tema. E daquele tudo, você vai selecionar apenas 2 assuntos, né, para os 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso é importante porque você, em um texto de 30 linhas, não vai conseguir dar conta de tudo que você pensa sobre o assunto, gente. Isso é impossível. Vocês vão dispor de pouco tempo para a redação. Escolham 2 assuntos, no máximo 2 assuntos para desenvolver, né? Esses dois assuntos você vai, não é? Topicalizar dentro da sua redação de acordo com esse projeto de texto, certo?
O que é que a gente precisa evitar, pessoal? O projeto de texto deve ser organizado, claro e objetivo, por isso divagações não contribuem para a qualidade do projeto e, consequentemente, do texto. Além disso, é preciso que os argumentos elencados sejam coerentes com a tese apresentada. Como assim, professora? Às vezes o aluno ele começa falando sobre violência contra a mulher e termina na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ah, professora, a senhora está exagerando. Não, acontece. A pessoa não consegue manter o fio da conversação. É que nem aquele tipo de gente que começa a falar conosco, né, sobre um assunto, e de repente muda completamente, a gente não sabe nem sobre o que ela está falando. Evitem isso, né? Tanto na conversação, né, na oralidade, quanto no texto, que é muito chato, né? Comecem selecionando, tem um fio da meada, mantendo esse fio, né? Tudo bonitinho, organizado, dentro daquele tema, né? Sem fazer muitas discrepâncias. E como organizar as ideias, professora, né? Após isso, é preciso organizar essas ideias, seguindo uma sequência lógica que permita ao leitor acompanhar o raciocínio sem dificuldades. Por isso é muito importante entender quais são as características que definem o projeto de texto, né? Essas características sobre as quais nós falamos hoje, para não se perder nesse processo, esse fio, essa costura que é a escrita de um texto dissertativo argumentativo. Professor, o texto é um tecido, não é? É um bloco, é um quebra-cabeças, não é? Mas o que é que mantém essas peças unidas, né? Do quebra-cabeça. Gente, nós temos aqui alguns conectivos de adição, oposição, certeza, finalidade, não é? E todos esses conectivos, eles mantêm uma ideia no texto e é importante que vocês os utilizem de forma correta e preponderante, né? Que vocês usem e abusem deles. Nós temos aqui a adição, como além disso, ademais, outro sim, por outro lado. Oposição, exceto, mas, contudo, todavia, entretanto, embora. Enfim, né? Então, nós temos uma lista imensa aqui. Estudem esses conectivos, são eles que vão fazer a liga entre a introdução, entre o desenvolvimento, né? 1, 2, entre a conclusão. Estudem esses conectivos para a redação. Ok, gente? Essa tarefinha de casa vocês não precisam, por enquanto, fazer, né? Mas caso vocês queiram algum tema de redação, vocês podem fazer este aqui, né? Educação em tempos remotos, estratégias de ensino e aprendizagem em períodos de crise. Lembrando, por enquanto eu não vou querer o texto na íntegra, a redação na íntegra. Eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Cadê? Olha o que eu quero que vocês façam. Isto aqui. Certo? Isso aqui é mais valioso do que o rascunho. Se vocês quiserem treinar, né? Começar o ano bem, treinando para a redação do Enem, porque eu quero ver todos vocês, né? Na universidade, eu sei que vocês querem, e por isso vocês estão aqui no cursinho. Vocês podem fazer um projeto de texto sobre esse tema. A educação em tempos remotos, estratégias de ensino e aprendizagem em períodos de crise. Gente, eu vou indo agora porque o carrinho do ovo do mercantil, sei lá o que é, está passando por aqui. Mas fiquem com Deus e estudem. Eu acredito em todos vocês, por isso estou aqui, certo? Um abraço, tchau.